Shalom, shalom, irmãos. 25º dia desse propósito. Vamos lá. A gente, nesses dias, né, nós temos falado sobre o propósito que Deus tem para cumprir em nós, né, e através de nós, acerca do ministério, da igreja, da vida de unidade, da vida de comunhão. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, da vida de comunhão. O que é comunhão, irmãos? Porque às vezes parece que essa questão da unidade, da comunhão é a mesma coisa, né? A gente está junto. Então eu estou junto, eu tenho comunhão, eu estou em comunhão com os irmãos. Não, eu tenho comunhão, né? Tudo que tem eu estou lá e tal. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor, né? Como que a igreja funciona dentro da comunhão e se realmente eu estou cumprindo o meu propósito de ter comunhão com os irmãos. Eu quero ler com vocês. Deixa eu ver um texto aqui antes, irmão, só um minutinho. Tiago 3,18. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça, para que se promove a paz. Em paz que se semeia. E isso aqui, irmãos, tem muito, muito, muito a ver com a comunhão, porque a comunhão, sim, faz parte da comunhão o estar junto, mas quando eu estou junto, o que eu gero? Né? O que eu gero dentro dos relacionamentos? Porque a comunhão, eu quero ler um texto com vocês que está em Atos, a gente até leu Atos, né? Esses tempinho atrás, Atos 2:42. Vamos lá para ter um entendimento maior, que diz assim: eu gosto muito desse texto, irmãos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, a igreja de Atos, eles semeavam isso, né? Eles semeavam o partir do pão, as orações, a comunhão e a perseverança na doutrina dos apóstolos. Então, havia, né, uma disposição em caminhar dentro disso. Mas, de fato, o que é comunhão, irmãos? Quando eu falo para você assim, eu tenho comunhão com você, o que você entende? A gente liga muito a comunhão relacionada à amizade, a estar junto, relacionada até à unidade, né? Mas, na verdade, irmãos, vamos ver o que quer dizer comunhão pelo parâmetro bíblico. Vamos lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão. Koinonia, né? Que é uma palavra bem conhecida aí no meio cristão. Que significa fraternidade, associação, né? Eu estar associado com alguém, comunidade, comunhão. Mas significa, queridos, participação conjunta. Relação, a parte que alguém tem em algo, a parte que me cabe, aquilo que cabe a mim dentro da comunidade. Relação, comunhão, intimidade, mão direita, quer dizer, comunhão é força, porque a comunhão, a mão direita na Bíblia representa isso, força. Mão direita como um sinal de compromisso de comunhão, oferta dada por todos. Então, assim, quando eu trago uma oferta pelo corpo, eu estou praticando a comunhão. Coleta, contribuição que demonstra compromisso, a prova de comunhão. Eles, então, a comunhão não é o estar junto. A comunhão é o fazer junto. E isso aqui, irmãos, eu tenho certeza que vai pegar um monte de gente. A gente está falando de arrependimento, de techuvá, de mudar a mentalidade. A gente está falando de propósito, do que Deus me chamou para fazer. Deus me chamou para ser corpo, ok. Deus me chamou para ter uma vida em comum, como a gente falou ontem, ok. Mas dentro disso, qual é a minha parte? Não é estar junto. Entende isso? É eu fazer junto. Então, vamos lá. Esse vídeo vai ser curto e bem objetivo, tá, irmãos? Vai ter um evento na igreja. E daí,
Tem que organizar o evento, né, irmãos? Que nem a gente, aqui a gente já está organizando tabernáculos, né? Sonhando e tal, tal, tal. Eu posso ter a comunhão, que é eu estou junto com os irmãos e eu estou praticando. Irmãos, e daí, dentro disso, a gente vê um monte de gente que fala assim, eu ajudo. Mas na hora do pega para capar, na hora do vamos fazer, a pessoa está sentada, ela está conversando, está todo mundo trabalhando e ela está ali se fazendo de morta ali, né? Pega um negocinho aqui, muito lentamente, ela não pega para fazer. Isso não é comunhão, irmãos. Eu posso ter a participação. Eu fui lá e participei do evento. Isso não quer dizer que eu tive comunhão junto com o evento ou que eu tive comunhão com os irmãos. Porque a vida em comunhão, e daí é muito tremendo esse texto de Atos, porque eles dizem assim, ó, perseveravam na doutrina, nos apóstolos, na comunhão. Então, o que os apóstolos ensinavam, eles permaneciam e eles perseveravam na comunhão. No partir do pão, vamos partir o pão? Então bora. Quem vai trazer o pão? Para onde que nós vamos? Todo mundo organizava isso. E nas orações. Então, vamos orar? Todo mundo orava. Então, vamos limpar? Todo mundo limpa. Vamos programar? Todo mundo faz. Eu não consigo ir. Então, vão precisar do quê? Eu vou ofertar nisso. Eu não consigo ir antes. Então, o depois é minha responsabilidade, porque eu vou estar no evento, então depois eu faço. Ou depois do culto eu vou fazer. Isso é vida de comunhão, irmãos. É fazer com que a obra seja leve para todo mundo. Então, quando eu tenho comunhão, e é tremendo isso aqui, irmãos, porque esse texto fala sobre... Eles perseveravam nisso. Então, não tinha ninguém falando, olha, tem que fazer. Eu tenho comunhão com você, então se eu tenho comunhão, eu vou fazer com que o que tem que ser feito se torne mais leve. Nós vamos fazer. Vamos fazer junto, é mais fácil. A gente consegue ir mais rápido e mais longe e ficar menos cansado se todo mundo estiver junto. Entende, irmãos? É não precisar, é você chegar e falar assim, ô pastor, o que está precisando fazer aí na igreja? Irmãos, tem uma igreja aí, né? Que eu acho algo muito top neles. Eles não pagam construtor. Eles não pagam reforma da igreja. Os irmãos se juntam e fazem. Isso é a comunhão. Daí tem pessoas que falam assim, realmente lá quebra alguns princípios por causa do dízimo e tal. Mas eles entendem outros princípios. E qual o nosso problema? Nós temos o princípio do dízimo, das ofertas, mas nós não entendemos o princípio da comunhão. Queridos, o corpo de Cristo, a igreja, vamos colocar como igreja local, ok? Que é a célula onde nós estamos inseridos. Ela tem, sim, toda a questão diretiva, tem o pastor, tem o líder que direciona, mas uma igreja local, ela não se faz pelo pastor. Sobre o pastor está o maior peso. Né? É o pastor que vai prestar conta de todos que estão inseridos ali. O pastor que vai prestar conta disso. Se eles estão sendo nutridos, se eles estão recebendo amor, se eles estão recebendo palavra, instrução, se eles estão recebendo a palavra pura, se eles estão aprendendo os princípios, é o pastor, é responsabilidade do pastor. E isso não tem como, é o pastor. Mas a vida geral, né, aqui está falando da igreja de Atos, é o todo. Então, o funcionamento da igreja não é somente do pastor. É como uma casa, irmãos. Quem tem a maior responsabilidade da casa? É o pai. Mas todos que estão na casa têm que se envolver na organização, na administração, na limpeza, no bom andamento, na convivência, para ser uma convivência leve, de paz. Todos têm que se envolver nisso. E daí o que nós temos visto na igreja hoje, irmãos? Primeiro, nós temos visto, me perdoe a forma como eu vou me expressar, mas um povo preguiçoso, né, que não quer participar. Nós temos visto um povo estrelinha, né, que eu sou o líder tal, eu sou o fulano, então eu não vou fazer, eu não vou pegar peso, eu não vou não sei o quê, eu não vou limpar. E nós temos visto muitas coisas na igreja, mas não temos visto, num contexto geral, a comunhão verdadeira. Aonde eu faço parte desse corpo, então eu vou
me organizar para contribuir com aquilo que eu posso fazer. Né? Qual é a parte que me cabe? Eu tenho que fazer. E dentro da igreja, queridos, tem muita coisa para ser feita. Se você não está fazendo nada na igreja, eu não sei em que mundo você está vivendo. Porque dentro da igreja tem muita coisa para ser feita. Pergunta para o pastor para você ver. Tem muita coisa. Tem limpeza, tem organização, tem administração. Hoje, né, essa questão da mídia, tem a parte da mídia. Irmãos, tem muita coisa para fazer. As igrejas menores, como a minha, né, menores de quantidade mesmo, se às vezes quer comprar alguma coisa, tem que mover para levantar o recurso para comprar. E o que vai fazer essa comunidade, essa família crescer saudável? A unidade e a comunhão. Eu preciso não ser um fardo no ministério local. Esses dias, irmãos, achei muito legal porque eu fiz uma questão de organização aqui da igreja, separei a igreja, nós somos em poucos, né? Por equipe para limpar, né? O local antes e depois de cada Shabat. E daí chegou uma irmã aqui, né? Que era a semana dela, da equipe dela. E ela chegou aqui em casa e o que tem que fazer, né? Tem que limpar o piso lá no fundo e limpar as cadeiras, né? Que fica bem empoeirado nessa época de seca. Limpar as cadeiras, limpar a mesa, deixar tudo pronto, as cadeiras no lugar, né? Que depois eu vou lá e coloco a ceia, né? E no final tem que recolher tudo. E como naquele dia a equipe dela, os outros irmãos não podiam estar, eu fui ajudá-la, né? Para não, porque o piso é grandinho, né? Para não ficar pesado sozinho. Eu fui ajudá-la. E quando eu fui lá para trás, ela olhou para minha filha e falou assim: tem rastelo? Porque do lado do piso, onde a gente faz os cultos, tem um pé de acerola. Irmãos, ela rastelou tudinho ali. Eu não pedi para fazer. Ela rastelou, juntou o lixo, deixou tudo limpinho lá de baixo, sabe? E eu fiquei só olhando aquilo. Comunhão, irmãos. Eu não pedi para fazer aquilo. Mas ela viu a necessidade e fez. E ela fez com que o meu trabalho se tornasse mais leve. Isso é comunhão. A comunhão está em eu me doar para que haja o bom andamento do todo. Então, eu estou vendo que está pesado para o irmão, eu vou ajudar. Irmãos, aqui, eu sou mulher, mas eu sou meio trator, sabe? A gente carrega, levanta, puxa, pega peso. Não tem esse negócio, não. O que tem para fazer? Nós vamos fazer. Talvez eu não tenha a mesma habilidade que outras pessoas. Mas dentro daquilo que eu tenho, eu vou fazer. Então, irmãos, que essa palavra venha para te alinhar, sabe? Você tá lá na igreja, né? Isso aqui eu tenho que falar na igreja local, porque a gente não vai fazer isso em outras igrejas, né? A gente vai fazer no lugar onde a gente serve mesmo. Você tá lá na igreja local, irmão, zele, comunhão. Viu lixo no chão? Não chama o povo de porco, tira o lixo do chão. Sabe? Zele por aquilo. Não deixe as coisas jogadas, não deixe seus filhos tacar o terror naquilo ali, sujar tudo e bagunçar, e riscar a cadeira e colar chiclete. Comunhão, irmãos. Aquilo, por exemplo, os cultos aqui em casa, os nossos cultos são aqui em casa, então é na minha casa. Então não é ter a visão assim, é a casa profeta ela que se vira. Não, irmãos. A minha casa está servindo a todo mundo. Eu não estou dizendo que isso não acontece, eu estou dando um exemplo, porque eu sei que muitas pessoas que me seguem, os cultos são nas casas. Não tem essa visão de que a casa é do fulano. Tá, mas o fulano tá cedendo a casa. Mas ele continua morando ali. Então sirva. Sabe? Tenha comunhão. Tenha essa mentalidade de fazer. Irmãos, daí assim, às vezes a gente entra numa crise ministerial, né? Ai, tudo é fulano. Tudo é fulano, tudo é fulano. E a gente fica, né? Por que nunca me chama? Será que o fulano não tá lá em todo o tempo? Irmãos, é notório. A Bíblia diz que quanto mais... Como que é? Me fugiu a... Quanto mais dado, mais é cobrado, né? Então, a pessoa que mais é dada, você pode ter certeza que mais vai ser acrescentado. Ela também é cobrada na questão espiritual, mas ela vai ser acrescentada. Não tem para onde correr, irmãos. Vai ter um acréscimo.
Quanto mais você faz, mais oportunidade de fazer você vai ter. Quanto menos você faz, menos oportunidade você vai ter. É simples assim, irmãos. É simples assim. Você quer ter um ministério? Você quer ter um cargo na igreja? Isso não é errado, não, irmão. Você pode sonhar com isso. Mas o caminho para chegar nesse ponto não é a bajulação, não é a falsa honra, não é o somente estar em todos os cultos. Tudo isso, ou algumas coisas fazem parte. Mas o ter comunhão, o estar lá, o que nós vamos fazer? A gente tem que orar por quem? Vamos orar. É para orar? Vamos orar. É para compartilhar? Vamos compartilhar. É para limpar? Vamos limpar. É para lavar banheiro? Vamos lavar o banheiro. Porque tudo isso faz parte dessa vida de igreja, dessa vida de comunidade, dessa família de Cristo, desse corpo de Cristo. Tudo faz parte, irmãos. Tudo faz parte. A Bíblia diz que nós não podemos fazer com que os nossos pastores sirvam sofrendo. E agora eu quero que você analise aí se você tem sido deleite, né, para o seu líder, para o seu pastor, para a congregação, ou se você tem sido a sanguessuga, que nunca tem tempo, nunca está disposto, nunca pode fazer. Na hora de fazer coisas que você se destaca, você está pronto, mas na hora de limpar o chão, daí não dá. Ou na hora de vamos levantar uma oferta para pagar uma conta ou para comprar algo, daí também não dá. Comunhão, irmãos. A igreja de Atos, ela crescia de uma forma natural, mas porque ela tinha princípios muito bem estruturados e muito bem alicerçados. Eles permaneciam na doutrina. Aquilo que nos está sendo ensinado é isso que nós vamos fazer. E eles perseveravam na comunhão. Partiam o pão e oração. Eles perseveravam, eles não negociavam isso. E a igreja explodiu em crescimento. Talvez o que falte, irmãos, no nosso meio, para nós cairmos na graça do Senhor, porque quem dava o crescimento era o Senhor na igreja de Atos, talvez o que falta para a gente cair nas graças do Senhor é a fidelidade. Porque a Bíblia diz que o Senhor coloca em grandes lugares aqueles que são fiéis no pouco. Quem é fiel no pouco, irmãos? Se você for fiel limpando, se você for fiel na porta recebendo os irmãos, se você for fiel na oração, intercedendo, se você for fiel nas coisas básicas, levando a água, cuidando do bom andamento do culto. Ah, mas eu não fui escalado, irmãos, quem serve, serve. Ele não precisa de escala. A escala é só para o bom funcionamento. Mas quem quer servir não entra na atmosfera de reclamação, quem quer servir não entra na murmuração, quem quer servir não entra no estrelismo, ele serve, ele vive na comunhão. Daí eu quero ler novamente com vocês esse texto e o que significa comunhão para a gente encerrar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Comunhão. Participação. Eu li várias coisas aqui, mas eu quero focar nisso. Participação. Eu participo ativamente. Eu não sou somente aquele que vai no culto e participo do culto. Eu tenho uma vida ativa dentro da casa ministerial onde eu estou inserido. Eu faço, eu realmente tenho comunhão. Eu tenho prazer em servir, eu tenho prazer em estar com os irmãos. Eu tenho prazer, sabe? Eu achei muito tremendo essa irmã que falou que rastelou ali no fundo. Depois ela me mandou uma mensagem, falou, você pode contar comigo. Eu amo servir ao Senhor. E eu achei isso espetacular, irmãos. Porque deixa eu falar uma coisa. A gente pensa muito no galardão. Né? A gente pensa muito nas recompensas. Mas nós nos esquecemos que as pequenas coisas também nos dão recompensa. Então, irmãos, se a pessoa não veio, faça você. Não critique, não reclame. Porque você está gerando para a eternidade. Você está fazendo com que tudo funcione, com que tudo seja leve. E o Senhor está te vendo. E Ele trará a recompensa. Ele trará a resposta. Então fique firme. Se você não tem comunhão, em nome de Jesus, que a partir de hoje você passa a ter. Que você pode ser alguém
que o Senhor pode contar. Por quê? Porque ele olha para você e ele sabe que o seu pastor, a liderança do ministério ao qual você está inserido, pode contar com você. Então você é alguém de confiança. Que o seu momento de oração hoje, dentro desse período de quebrantamento, de arrependimento, seja: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu nunca estou lá para limpar o chão. Me perdoe, Senhor, porque eu nunca fui perguntar se eu tinha alguma dívida para pagar, se eu podia ajudar com alguma coisa. Me perdoe, Senhor, porque quando é para vender as coisas, eu nunca não gosto. Quando é para fazer, eu não gosto. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho compromisso, eu não tenho comunhão com essa igreja, com esses irmãos. Me perdoe, Senhor, porque eu estou ali, eu estou usufruindo de tudo. Eu estou tendo cobertura, eu estou sendo zelado, mas eu não contribuo. Nós estamos falando, irmãos, de coisas naturais. Mas o natural desata o sobrenatural. Então, que você realmente seja um. Seja um, faça parte desse corpo e seja integrante. E mais uma vez, eu já disse isso em outros vídeos, eu quero falar aqui novamente. Nós fazemos parte do corpo. Mas tudo aquilo que entra no nosso corpo e não serve, o corpo expulsa. Ou o corpo expulsa, ou aquilo que não serve mata o corpo. Não seja você esse. Seja você aquele que traz vida, aquele que traz alegria, aquele que traz paz, aquele que traz santificação, aquele que faz as coisas fluírem de acordo com o mover do Eterno. Em nome de Jesus, seja aquele que a hora que o Senhor fala assim, é hoje, você fala, Senhor, está tudo pronto. Pode vir, pode fazer, pode derramar, está tudo pronto. Toda a parte natural está feita. Agora o Senhor pode fazer a sobrenatural. Que o Senhor te abençoe, quebrante seu coração e te levante para servir. Te levante para ser um em comunhão com a igreja aonde você está inserido. Amém? Shalom, shalom, queridos. Hoje a gente encerra por aqui e amanhã a gente volta, né, para encerrar mais uma semana. Já estamos no 25º dia. Faltam 15 dias para encerrar, né? Agora começa a contagem regressiva. E eu sei que o Senhor está fazendo muito na nossa vida. Que a bênção do Pai seja sobre você e sobre a sua casa. E que você seja ligado no corpo, em comunhão, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.